As promessas de Deus. Hoje, a última aula do trimestre. As promessas de Deus são infalíveis. Meu irmão, minha irmã, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vamos lá então para o texto áureo da última lição do trimestre, a 13ª lição. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102. Pai, muito obrigado, Deus, porque chegamos ao final de mais um trimestre. E o meu coração se alegra, Deus, com esse tema, se alegra em poder estudar a Tua Palavra, se alegra em poder trazer à memória, Papai, aquilo que nos dá esperança, as Tuas promessas. Obrigado porque nós temos motivos sempre para lembrar a Tua Palavra, para lembrar dos Teus ensinamentos, das Tuas leis, dos Teus decretos, dos Teus mandamentos, daquilo que o Senhor tem realmente para cada um de nós, um caminho, Papai, perfeito, um caminho onde há verdade, onde há vida, onde há ressurreição, onde há, Deus, saúde, onde há, Deus, prosperidade para aqueles que obedecem às Tuas palavras. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, que perseverou em mais esse trimestre, em mais esse tempo tão difícil que temos vivido, onde as pessoas têm perdido, Deus, muitas vezes o amor pela palavra, o amor pela comunhão, Papai. E a Tua Palavra diz que o amor de muitos no final dos tempos ia se esfriar. Mas não deixa não que o nosso coração, Deus, se corrompa com as coisas desse mundo. Guarda, Deus, o coração do meu irmão, da minha irmã, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Antes da gente continuar, olha só o que está escrito em Números. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É naquela história de Balaão e de Baraque. Baraque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão disse para ele: como é que eu vou fazer uma coisa que Deus não me mandou fazer? A palavra de Deus precisa ser realmente aquilo que vai nortear, que vai direcionar todo a nossa vida, o nosso dia, a nossa noite, o tempo todo. A palavra de Deus precisa ser realmente a bússola que vai nos conduzir. Vamos lá para a introdução. A fidelidade de Deus está vinculada aos atributos exclusivos de seu caráter: onipresença, onisciência e onipotência. Destacamos também o que? A imutabilidade e a infalibilidade, ou seja, não falha, não muda. Confiar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu nos aproxima dele e nos faz conhecê-lo de modo mais profundo, na intimidade. Ele revela o seu caráter generoso, bondoso, misericordioso e longânimo. Olha o que Stanley Orton escreveu. Deus permanece estável quanto à sua natureza, ao passo que se mostra flexível nas suas ações. Quando Deus faz uma aliança com alguém, a sua promessa é um selo e garantia suficiente de sua imutável natureza e propósitos. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, preste atenção, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está escrevendo a Timóteo. O relacionamento do crente para com Deus deve se intensificar à medida que alcança a maturidade cristã. Isso é fato para nós e é simples de entender. A base dessa relação não são suas promessas, e sim a satisfação de estar o quê? Na presença do Deus verdadeiro. O nosso Deus não falha. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vamos falar um pouquinho de propósito. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito bem definido, de acordo com a vontade de quem? Dele mesmo. A Bíblia revela Deus como um ser o quê? Absoluto.
Não há sombra de variação nele. Ele é, seja a tua palavra como sim, sim, não, não. Deus, ele é absoluto. Uma vez que ele fala, ele vai cumprir. E vai se empenhar para que isso se cumpra na sua vida. Suas dimensões de tempo são claras e infinitamente diferentes da nossa. Ele habita a eternidade. Seria impossível ao homem compreender os seus propósitos. É claro que, se o Senhor quiser, meu amado, Ele pode te fazer entender. Sabe quando você está procurando uma coisa, buscando uma coisa, acontece algo, você não entende? De repente pode ser que Deus fale com você. É por causa disso, disso e disso. Ou você simplesmente veja o livramento talvez que Deus te deu. Aí sim, Ele quis falar. Mas se Ele não quiser falar, Ele é Deus. Ele pode fazer porque Ele é soberano. Não que você precise ser um robô. Muitas pessoas pensam isso. Ah, Deus não quer que eu seja um robô. Não, ser obediente não quer dizer que você é um robô. Não quer dizer que você é programado. Quer dizer que você tem uma característica muito importante, chamada resiliência, que vai se adaptando à forma que as coisas vão assumindo. Então, seja assim, seja verdadeiro diante de Deus, tá bom? Quem tem sua esperança ancorada nas promessas de Deus, faz uma caminhada segura, sabendo que nada neste mundo é capaz de roubar de nós o que Deus prometeu. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura vai poder o quê? Nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo deixa escrito para nós, registrado para nós. Nada, nada, agindo eu, o Senhor diz, quem impedirá? Nada pode te separar do propósito de Deus para a sua vida. Conhecer, como diz Oséias, e fazê-lo conhecido. Na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou. Ele é, como dissemos anteriormente, absoluto. Sabe a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus? Pois é, às vezes nos esquecemos que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, muitos trocaram o Criador pela criatura. Então preste atenção nisso, cuidado. Tranquilidade e paz estarão sempre ao nosso alcance em qualquer situação. Basta confiarmos que Ele não nos deixará, nunca nos desamparará. Olha o que a palavra diz. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplicas, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Talvez você esteja enfrentando águas profundas e duras provações, montes talvez intransponíveis. Mas a minha oração é para que você busque o Senhor de todo o seu coração e saiba que Ele conhece todas as coisas e virá em seu socorro. O alicerce, a base da esperança do cristão, procede da natureza de Deus, de Jesus Cristo e da palavra. Um plano glorioso, traçado desde sempre para nós, que segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, Deus é perfeito. O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Juntamente com ele, Deus promete o que mais para nós? A vida eterna. Não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença do glorioso Pai. O Senhor Jesus é o garantidor da eternidade, que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação de nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível, ou seja, celestial. Vamos para a conclusão então da última lição do trimestre. Como é bom! Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida.
Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos. Mas não adianta. O envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus. Caminhar com Ele revela em nós uma novidade de vida. Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Naquele dia, na vinda do Senhor, quando nos reunimos com Ele, nós o conheceremos como realmente Ele nos conhece. Lembra que Ele falou lá em João 10? Eu conheço o Pai me conhece. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Onde que nós erramos? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos confiar em Deus e na força do seu poder. A última aula do trimestre, as promessas de Deus. Que Deus nos ensine a confiar, meus amados, nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Que o Senhor te abençoe. O próximo trimestre agora já temos a lição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É o novo trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2025, e nós vamos ter lições muito interessantes. Cuidado com o lobo disfarçado de ovelha. Hoje, mais do que nunca, precisamos redobrar a vigilância. As lições que nós vamos ver, está aí, olha, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Que mais? Somos cristãos, vamos reafirmar isso dentro de nós. A encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Ele é Deus. O Filho é igual com o Pai. Assim como nós somos um, Jesus diz. As naturezas humana e divina de Jesus, 100% homem, 100% Deus. A oitava aula, Jesus viveu a experiência humana. Ele passou por tudo que nós passamos. A nona aula, quem é o Espírito Santo? O outro Consolador que Jesus disse que ia deixar para nós. O pecado corrompeu a natureza humana, vamos falar sobre isso. A salvação não é obra humana, pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem de obras. Nós vamos ver também que a igreja tem uma natureza organizacional. E se Deus nos permitir, perseverando na fé em Cristo. Então, amados, um novo trimestre, se o Senhor nos permitir, estaremos mais uma vez juntos, não sei até quando, mas estaremos juntos se Ele nos permitir, para estudar, para relembrar. Lembre-se, a escola dominical não é para novidade, nada de ensino, é para você relembrar, para você reafirmar dentro de você, no seu coração, na sua mente, a importância da palavra para mim, para você, para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Um bom final de ano para você. Que o Senhor derrame graça abundante sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que você seja próspero nos seus negócios, nos seus estudos, na sua vida, dentro da sua casa, com sua família. E o Senhor te encha de amor pelos perdidos. Pregue o Evangelho, estude a palavra, ore, compartilhe, tenha comunhão com as pessoas, jejue, faça aquilo que realmente o Senhor te chamou para fazer, para que você seja pleno, completo na presença do Senhor. Um abraço, fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.